Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso eterno e poderoso Deus. Meus amados e queridos irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus é com mais um momento assim tão precioso de nós estarmos aqui mais uma vez para mais uma das preciosas lições do Reino de Deus. Então, desde já eu quero convidar você que você possa estar compartilhando, com seus demais irmãos, irmãs, amigos, grupo do WhatsApp, da sua igreja, da sua célula, porque Deus ele tem falado conosco. Nós vamos estar ministrando a partir dessa terça-feira uma série de mensagens com um tema assim muito profundo. Eu tenho certeza que um tema que vai mexer com a tua estrutura, mexer com o teu coração, mexer com a tua alma. Então, se você que não é inscrito no nosso canal, que você possa, desde já agora, que você possa se inscrever, que você venha acionar esse sininho aí, para que assim que nós estivermos ao vivo, então que nós estivermos lançando uma mensagem no nosso canal, que você possa receber a notificação e assim você compartilhar, porque aqui eu tenho certeza que aqui você nunca vai perder, pelo contrário, você sempre vai ganhar, porque é a palavra de Deus, é a palavra que transforma, é a palavra que modifica, é a palavra que vivifica, é a palavra que te traz esperança, amém? Então, desde já, fique conosco, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar de uma forma poderosa ao teu coração, assim como ele tem falado ao meu coração. Vamos estar hoje meditando lá em Mateus capítulo de número 24. Vamos ler do versículo 24 até o versículo de número, deixa eu ver aqui, 24, vamos logo começar a partir do versículo 24 até o versículo de número 34, tá certo? Então que nós possamos fazer essa leitura, que você possa acompanhar também, que você possa meditar. Que não diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, quer comeremos, quer beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Versículo 34 diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amados, como nós já falamos no início, a partir dessa terça-feira nós vamos estar entrando numa série de mensagens, uma série de mensagens que tem como o tema um coração dividido
jamais. Um coração dividido, jamais. E uma das primeiras coisas que nós temos que entender no versículo 24, que nos diz que foi o próprio Senhor que falou isso. Mateus, ele escreve, mas são ensinamentos que o próprio Senhor Jesus, o que? Ele falou. Então, quando Mateus, ele descreve para nós os ensinamentos, o capítulo 6, ele faz parte, o capítulo 5, 6 e 7, eles fazem parte do ensinamento do Senhor Jesus, que é muito conhecido como o Sermão do Monte, onde Jesus ali, ele se colocou realmente ali, sabe, ele debruçou a sua alma, né, o seu espírito, o seu coração, ele se debruçou para ensinar. Se é algo que nós temos que aprender com Jesus, nós temos que procurar sempre colocar isso em prática, é o ensino. Sabe por quê, queridos? Isso foi um foco principal do Senhor Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, ele tinha uma meta, ele tinha um foco de ensinar principalmente aqueles 12 homens que andavam com ele, que ali estavam 24 horas ao lado dele, dormiam com ele, estavam sempre caminhando, porque eles tinham que aprender. E isso é uma das coisas que nós temos que procurar sempre colocar, sabe, em nosso coração, que nós temos que ensinar, para que, primeiro, que as pessoas possam aprender. E não somente ensinar, mas nós temos que colocar o quê? Em prática. Então, Jesus, ele foi muito categórico aqui. Quando ele chega a um ponto de dizer no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Isso aqui é muito forte. Isso aqui a gente tem que entender que existe, quer dizer, dois reinos. Existe o quê? Dois senhores. Então diz aqui, não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma personificação de um Deus falso. O Deus da riqueza, aonde que as pessoas debruçam as suas vidas, as suas necessidades e até mesmo a sua própria confiança. Então, não diz então, ninguém pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e a Mamon. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, nos diz o seguinte, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então a gente percebe que o amor, quer dizer, o amor ao dinheiro. Quando Jesus ele nos ensina que nós temos que se dedicar a um e desprezar o outro, quer dizer, às vezes nós ficamos com o coração dividido. E é uma das coisas que Jesus ele não quer. Jesus jamais ele quer que nós tenhamos um coração dividido. Então, vivemos num tempo em que muitos tentam equilibrar o coração entre o reino de Deus e o reino do mundo. Você já parou um pouquinho para perceber sobre isso? Que hoje nós queremos viver, né? Nós estamos vivendo, na verdade, um tempo que, ao mesmo tempo, assim, eu quero muito servir a Deus. Eu quero muito me dedicar a fazer a sua vontade, fazer a sua obra. Mas, ao mesmo tempo, o mundo nos oferece, sabe, muitas alternativas que nós acabamos ficando com um coração dividido. Será que eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao mundo? É muito interessante quando nós procuramos colocar isso em prática, porque o próprio Senhor Jesus, ele deixa muito claro para nós que nós não podemos servir a dois senhores. Ou é um, ou é outro. Então, mas Jesus foi bem claro, quer dizer, não dá para servir a esses dois senhores. O problema não é o dinheiro. Você sabia disso? O problema não é o dinheiro, não é o trabalho, não são os bens. O problema é quem ocupa o trono do coração. Eu vou repetir. O problema não é o trabalho, não é o dinheiro, não são os bens. O problema maior aqui é quem ocupa o trono
do coração. Jesus, preste bem atenção, Jesus nos chama a uma decisão de prioridade. Jesus, ele está sendo muito enfático aqui e ele nos chama a atenção. Para quê, pastor? Para que nós possamos tomar uma decisão de prioridade. Ou Deus é o primeiro, ou ele não é nada. É simples. Não tem como nós ficarmos questionando. Deus, ele vai ser o centro dos nossos corações, ou ele não é. Dois senhores, quer dizer, existem dois senhores, mas só existe um coração. Nós não temos dois corações. Nós temos dois pulmões. Nós temos dois rins. Mas coração, amados, nós só temos um. Nós só temos uma alma. E a questão é, ninguém pode servir a dois senhores. Nós estamos como um servo. E no contexto bíblico, esse servo, ele pertencia completamente ao seu senhor. Quer dizer, não havia espaço para fidelidade dividida. Ou nós somos fiéis a um senhor que nós conhecemos como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que fez com que o Rio Jordão viesse retroceder, aquele Deus que, quando o povo começou a bradar, as muralhas de Jericó caíram por terra. Ou nós servimos de fato a esse Deus, ou nós servimos como a nação de Israel tentou servir durante os 40 anos no deserto, outros deuses. E principalmente quando Moisés estava no monte de Deus, Deus entregando para ele os 10 mandamentos, porque Deus já sabia, Deus já via a tendência, Deus já conhecia a tendência do coração humano. E não é diferente de hoje, porque Deus ele conhece a tendência dos nossos corações, que ao mesmo tempo nós queremos estar na presença dele, servindo a ele, mas quando o mundo nos oferece outras alternativas, outros banquetes, nós ficamos com o coração dividido. Então, Mamon aqui representa o quê? Tudo aquilo que compete com Deus, pela nossa confiança. Exemplo, dinheiro, status, poder, conforto, aparência. Como nós já lemos aqui em 1 Timóteo, quer dizer, o amor ao dinheiro. Quando nós colocamos esse amor ao dinheiro, o amor pelas coisas materiais, nós colocamos Deus de lado. E tudo que Deus ele quer, na verdade, é que nós possamos colocar ele no centro de tudo. Servir a Deus é confiar nele como uma fonte inesgotável. Servir a Mamon é confiar no que temos. Então, às vezes, nós colocamos muito o nosso coração naquilo que é palpável, naquilo que está à nossa vista. Um coração, olha só, o coração não foi criado para ter dois tronos. Os nossos corações, eles foram criados para ter somente um Senhor. Quando Deus colocou ali Adão e Eva no Jardim do Éden, não diz que pela viração do dia, Deus ele vinha falar com o homem. Deus ele tinha um relacionamento tão íntimo com o homem que eles conversavam. Mas quando isso foi rompido, quer dizer, o coração do homem ficou dividido. Então, a pergunta é bem clara. Como eu já falei, nós vamos estar, a partir dessa terça-feira, nós vamos estar entrando nessa série, né? Um coração dividido jamais. Ou o nosso coração é totalmente do Senhor, nosso Deus, do Senhor Jesus, aquele que pelo qual ele deu a sua vida por cada um de nós, ou simplesmente o nosso coração não é dele, são das coisas do mundo. Então, quem está governando as minhas decisões hoje? Quem realmente está governando as minhas decisões? Deus ou as circunstâncias? Deus ou as circunstâncias? Então, queridos, nós vamos estar, Nós vamos estar meditando, e eu tenho certeza que o Senhor, ele vai nos trazer ainda muitas revelações, e que nós possamos estar atentos. Eu quero convidar você
tá? Eu quero convidar você que você possa, né, juntamente comigo, a partir de hoje, que você possa dizer assim: quem realmente é o Senhor do meu coração? Quem realmente tem total primazia, né, nas minhas decisões, naquilo que eu tomo, naquilo que eu ouço, naquilo que realmente eu tenho colocado em primeiro lugar? Eu quero te convidar porque eu sei que às vezes é tão difícil, né, no mundo que hoje nós vivemos, as pessoas hoje elas têm dúvidas a respeito de fato quem é o seu Senhor. As pessoas hoje parece que se preocupam mais com a questão de ter do que ser. E o nosso Deus, tudo o que Ele quer é que nós venhamos confiar nele, que nós venhamos esperar nele, que nós venhamos colocar ele como nosso, como nos diz o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor, ele é o teu pastor, então deixe com que ele venha te conduzir. Aonde, pastor? Aos pastos verdejantes. Se o Senhor, ele é o teu pastor, ele não vai te conduzir a pastos secos, a pastos que você venha correr o risco. Pelo contrário, se o Senhor, ele é o meu pastor, se o Senhor, ele é o teu pastor, nada vai nos faltar. Então, um coração dividido, jamais. Eu quero convidar você para que na nossa próxima terça-feira, para mais uma das lições preciosas do reino dos céus, do reino de Deus, que nós possamos, na verdade, colocar isso em prática. O meu coração, ele não pode ser dividido. O meu coração, ele não pode ter dois tronos. O meu coração não pode ter dois senhores. O meu coração só pode ter um trono. E nesse trono, ele precisa ser ocupado, total, dominado somente por um Senhor. Então eu aguardo você na próxima terça-feira para mais uma das lições preciosas do reino de Deus. E desde já eu quero convidar você mais uma vez, você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa, em nome de Jesus Cristo, se inscrever no nosso canal, porque eu tenho certeza que esta é uma palavra que as pessoas precisam conhecer, precisam entender que Jesus, ele é o nosso Senhor. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos estar orando. Sempre eu gosto de fazer uma oração, porque nós sabemos que é através da oração que a resposta de Deus chega sobre nossas vidas. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por mais esse privilégio, Senhor da glória, de nós estarmos aqui adentrando, Senhor, em muitos lares. Pai querido, eu quero te pedir no nome do teu Filho amado, que as pessoas que estão nos assistindo agora, Pai, se estiverem enfermas, que sejam curadas, se estiverem, Senhor, atormentadas, que sejam libertas, se estiverem, Senhor, passando por algum tipo de opressão, que o Senhor venha os libertar, Pai. Pai querido, no nome do teu Filho amado, que o Senhor possa trazer refrigério, que o Senhor venha trazer, Senhor, a paz no interior, porque eu tenho certeza, Pai querido, que às vezes nós queremos tantas coisas neste mundo, mas que não nos traz paz. Mas eu quero te pedir, Senhor, que aquilo que nos traz paz, que por mais que seja o mínimo, Senhor, mas que nós possamos sempre confiar na tua palavra e na tua bondade. Pai querido, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então que Deus te abençoe, querido, que Deus te traga cada dia mais segurança, confiança e que você possa ter certeza de quem de fato está governando o trono que está no seu coração. Amém? Fique na paz e Deus te abençoe em nome de Jesus.